tiveram dificuldade de fazer aquelas atividades, pessoal, que eu propus na aula passada? Por mim foi de boa. Tranquilo, professor. Pois é, poucos alunos entregaram. Acho que foi o Gilberto, o Vinícius, o Fabiano e o Vandrei. Os demais estão pendentes da atividade. Professor, Opa, eu mandei também, professor. como que é seu nome? Bruno. A minha chegou, Arthur? Não mandou nada. Bruno, Mandei segunda-feira, professor. viu, Bruno? Deixa eu ver então. De repente passou em branco, deve estar na caixa de entrada do meu e-mail lá do sistema FIEP. Mas eu vou rever aí, mas eu vou dar mais uma revisada na caixa de entrada. E se entregou, tá lá. Sem estresse. Miguel, professor, ele tá falando para todo professor que ele faz isso. Eu tenho provas e um argumento infalível. Talvez possa estar caindo na caixa secundária. Deixa eu dar uma espiada aqui também agora. Na segunda-feira você encaminhou, Bruno? Entre 2 e 4 horas da tarde. 29. Então vamos ver. Já vamos ver aonde que tá teu e-mail. É que sexta-feira que vem vai ter um conselho com o Marcelo e eu tenho que, pelo menos, apresentar algo de quem entregou, quem não entregou, quem está pendente. Aqui, deixa eu ver, segunda-feira. Professor. Opa, boa noite. Eu sou o Clemente. Boa noite, Clemente. Vem. Esses trabalhos que estão em atraso aí, eu posso entregar aí ainda ou já foi? Não, pode, cara, pode. Não. Só tenta entregar, né? Semana que vem, antes de sexta-feira, só para fazer um levantamento e passar para o Marcelo os alunos que estão entregando as atividades, tá? É que daí, na verdade, assim, eu não tinha com o que fazer o trabalho, que eu não tinha computador, daí essa semana que eu consegui um ainda, estou me adaptando ainda. Um monte de trabalho atrasado e vou ver se esse final de semana eu consigo enviar aí. Certo. Tá aqui, ó, Bruno. Deve ser esse cara aqui, ó. Segunda-feira eu tinha visto, mas eu não anotei teu nome. Não, esse aqui é o Vinícius. Ó, segunda-feira. Aqui, semana passada, vamos ver, então, retrasada no sábado. Fabiano também entregou. O Vandrei me entregou de forma diferenciada e o Gilberto me entregou hoje. Ó, vejo que não tá aparecendo. Eu mandei lá, professor, mandei lá no grupo o print da minha caixa de saída do. Ah, não, mas esse não era do Matheus? Era do Matheus, né? Tem que ver as aulas do Matheus, não é as minhas aulas. Eu tô trabalhando a parte de leitura e interpretação. O Matheus é metrologia. Sabe, não foi isso aí? Não, mandei, tá no seu e-mail mesmo, elton.santos@sistemafiep.org.br. Olha aí. Qual que é a data, Bruno? Na segunda-feira mesmo. Aham. Olha aqui, ó. Segunda-feira só tem essa aqui é a caixa de entrada. E os trabalhos tá o do Vinícius. Qualquer coisa eu posso lhe reenviar, professor, mas que eu Olha, enviei tem aqui certeza. tá o Gil. Eu acho que é o Gilberto, esse cara aqui, ó. Não, esse aqui é o Fabiano. Ó, esse aqui é o Vinícius. Viu? Deixa eu ver então se não tá nesses secundários aqui, onde é que tá? Bom, eu acho que é até melhor reencaminhar. Reencaminhe para mim. Daí eu vou tentar rastrear. Se você tá falando que tá aí, já enviou certinho, mas aqui não tá aparecendo para mim. Então foi para outra caixa secundária aqui no meus e-mails. Eu vou ter que rastrear para onde que vai, que é e-mail secundário. Deixa eu ver se não veio direto aqui para
para esses e-mails, daí não foi na caixa de entrada. Ó, desses secundários, o último e-mail veio no dia 25/4, cara. Nem tá vindo mais e-mails. Todos, deixa eu ver todos aqui. 95. Bruno, acho que é melhor você me encaminhar novamente, cara. Até aqui, como teu nome, não tô conseguindo rastrear aqui nos e-mails secundários. Muitas vezes não cai na caixa de entrada, mas direto esse e-mail secundário, que muitas vezes é e-mails de propaganda, que eu já direciono para caixa secundária. Viu? Me encaminhe novamente que não consegui encontrar teu e-mail, beleza? Ah, me escuta, Bruno? Positivo, professor. Tô reenviando aqui. Ah, legal. Antes de finalizar a aula, eu dou mais uma olhada ali na caixa de entrada, se chegou ou não. Galera, então, vamos trabalhar com essa parte de escalas. Também é um conteúdo bem tranquilo. Tem uma atividade proposta para esse conteúdo também. E a supressão de vistas. Então, vai ficar como tema da aula de hoje. Então, as escalas é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado. E em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Então, a escala permite representar no papel peças de qualquer tamanho real. Foi aquela condição que logo no início da aula eu comentei com vocês. Como é que eles vão fazer, digamos, uma hélice de um transatlântico? Não tem como se desenhar em medidas real numa folha A4. Mas se você fizer uma escala de redução, você consegue, digamos, passar para o cara lá da fundição que vai fundir essa hélice, né? Para quem vai fazer essa hélice. Então não tem como desmembrar um papel lá de 5 metros. Então você consegue reduzir o tamanho. As aeronaves, um automóvel também, muitas vezes você não consegue representar determinadas peças num papel. Então tem que fazer o uso das escalas. E outra situação, pessoal, eu só coloquei na escala de redução. Mas analisando os smartphones, nem tanto smartphone, mas sim um relógio. Imagina um mecanismo dentro de um relógio de pulso. São peças muito pequenas. Então, para o cara que faz essas determinadas peças para fazer o relógio propriamente dito, muitas vezes vai receber a peça com as dimensões numa escala de ampliação. Então, a peça é tão pequena de tal forma que não é possível, muitas vezes, analisar ou coletar a medida dela, né? Ou representar numa folha A4, ela é muito pequena. Então, você vai fazer o quê? Vai ampliar a peça, aumentando, digamos, como se fosse dado um zoom na peça, que vai ser representado no papel. A peça mantém as mesmas dimensões, o que vai aumentar é o desenho do projeto, tá? Então a peça mantém as mesmas características, as mesmas dimensões, as mesmas informações de cota, tolerância e acabamento. O que vai aumentar ou diminuir é o desenho propriamente dito no projeto do papel, ou até mesmo no software, né? Então, de acordo com a definição da norma brasileira 8196, essa norma rege o emprego de escalas em desenho técnico. Então, a escala é a relação da dimensão linear de um desenho ou de um objeto apresentado no desenho original para a dimensão real do mesmo e do próprio objeto. Notem, pessoal, aqui nós temos um quadrado com duas unidades. Então, percebam.
Então, nós temos uma unidade, duas unidades. Uma unidade, duas unidades. Então, nós temos uma dimensão, digamos, aqui de 4 milímetros e aqui 4 milímetros. Essa escala aqui é uma escala de redução. Então, 4 dividido por 2, 4 e 4 aqui dividido por 2, nós vamos ter uma dimensão de 2 e 2. Então, nós reduzimos duas vezes o tamanho real aqui da nossa peça. Então, todas as proporções de comprimento e largura, até mesmo a altura, é alterado na escala de como é que eu falei? De diminuição, a escala de redução, né? Então, nós temos aqui reduzindo duas vezes a proporção da nossa peça. E aqui nós temos duas vezes ampliada a proporção dessa peça, desse objeto. Tá? Então, nós temos uma escala para essa figura C, duas vezes essa proporção. Então, se aqui nós temos 4 e 4, aqui nós vamos ter 4, 8, 4 e 8. Então, aqui se encontra-se numa escala de ampliação. Então, o objeto real é esse cara aqui. Uma escala de redução, nós vamos ter 2 e 2. Esse objeto é 4 e 4. Nós estamos falando uma escala de... Aqui, quando é para redução, é de 1 para 2. Então, reduz uma vez a dimensão real. E aqui uma escala de 2 para 1, que amplia duas vezes a dimensão real do objeto. Então, se aqui tem 4, aqui é 4. 2 vezes 4, que vai ter 8 e 8. Tá? Então, aqui, escala de redução... O 1 vai na frente e o 2, que seria a escala, vai ao lado. Na escala de ampliação, o 2 vai na frente, está multiplicando duas vezes, 2 para 1, duas vezes o objeto real, que é 4 e 4. E aqui, o objeto real vai reduzir duas vezes o objeto. Vocês vão compreender melhor agora com a demonstração, o que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, nós temos aqui vários tipos de escala, pessoal. Então, as mais recomendadas. Como tipo de escala, nós temos ampliação real ou natural. Escala real ou natural é aquela escala que, se o projetista ou desenhista quer desenhar uma caneta, será que a dimensão de uma caneta padrão comporta digamos, uma folha A4, uma folha A2? Comporta. Então, ele pode fazer as mesmas proporções. Se a caneta totaliza 120 milímetros, ele tem espaço para informar todas as características de 120 milímetros e também o diâmetro da caneta. Aqui, escala de ampliação, é aquela condição que eu falei para vocês, de uma peça muito pequena. Muitas vezes tem que fazer a ampliação de determinado objeto. E as mais utilizadas para ampliação é de 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1, 10 para 1, 5 para 1 e 2 para 1. Então, esse 2 para 1 foi essa condição que eu coloquei aqui. Então, 2 para 1. 1 é o objeto real aqui, ó. 4, 2 com mais 2, 4, 2 com mais 2, 4. Mas ampliando esse objeto duas vezes, nós vamos ter duas vezes aqui para 1, que é o objeto real. Então, amplia-se duas vezes o objeto real, que é 4 por 4. Então, vai ficar 8 por 8. A escala de redução, também muito utilizada. Então, as principais, as mais utilizadas e recomendadas é 1 para 2. Esse 1 para 2, pessoal, olha só, aqui nós temos a nossa dimensão real, que é 2 e 2 é 4, 2 e 2 é 4. 1 para 2 reduz duas vezes esse objeto real. Então, reduzindo duas vezes aqui, nós vamos ter 2 e 2. Se fosse 4 e 4, aqui é 2 e 2. Nós vamos diminuir duas vezes, reduzindo a sua proporção do objeto no desenho. O objeto real não muda, só no desenho que nós vamos representar graficamente essas escalas. Então, as mais usuais é 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para 500, 1 para 5.000, 1 para 10.000. Aqui algumas aplicações das escalas. Então, planta de edificações, 1 para 50. Vocês aí que já trabalham nessa parte elétrica e automação, vocês já se depararam com o projeto elétrico, como que geralmente as mais usuais as plantas estão? Estão na escala de 1 para 50. Se vocês se deparar com um projeto elétrico, vocês vão perceber que as escalas estão em 1 para 50. Você não tem como representar lá uma casa com a dimensão real. Então, você vai reduzir 50 vezes e expor
as ideias ali do projeto no papel. Planta de edifícios maiores, então tá 1:100. Então diminui 100 vezes também, talvez possa diminuir 200 vezes a proporção real da planta do edifício. Planta e arruamentos e loteamentos urbanos, ó, muitas vezes está numa escala de 1:500, 1:1000. Planta de propriedades rurais, 1:2000, 1:5000. Planta cadastral, 1:5000, 1:10.000, 1:25, diminui 25.000 vezes o valor real, o comprimento real. Mapas ali, pessoal, olha só, 1:200.000, 1:10 milhões. Então, os mapas, muitas vezes, vai fazer o traçado, você tem que representar um rio, representar, digamos, uma ponte. Muitas vezes, você pega um mapa do Paraná, então está numa escala de redução, você vai ter todas as informações onde você está fazendo a trajetória aí com o veículo, qual cidade está passando, qual que é a BR, tem as informações no mapa, mas então está numa escala reduzida para expor essas informações. Então aqui, escala natural, meus caros, é aquela que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho da peça. Então aqui nós temos um punção com dimensões em milímetros, onde totaliza 105 milímetros o comprimento total, a ponta tem um ângulo de 60 graus e o diâmetro desse punção totaliza 12 milímetros. Se fosse o fabricante desses punção, muitas vezes o cara lá da engenharia, lá que trabalha no departamento de projetos, poderia desenhar esse punção e expor digamos, o projeto para o cara que está fazendo a fundição, que está fazendo a usinagem, que está fazendo, digamos, o acabamento, fazendo a recartilha, aqui essas dimensões reais expressas no papel. Então, esse comprimento real vai estar desenhado no papel lá com esse comprimento, com 150 milímetros, com 12 milímetros de diâmetro, e aqui informando que tem que ter uma ponta de 60 graus. Para fabricação, aqui também poderia pôr o quê? Qual que é essa distância que é feita a recartilha? Então, vai deixar esse material aqui corrugado, que é para facilitar a aderência dos dedos quando for puncionar algum objeto. Então, aqui também, claro, que é só estar expressando a escala, mas para fins de fabricação e o projeto final, deveria constar qual que é o comprimento dessa recartilha, se é 50 milímetros, se é 40, se é 60, para o torneiro lá, ou até mesmo a máquina que faz a recartilha conseguir ajustar para deixar com as características técnicas do projeto. Olha só, a escala de redução é aquela que a representação gráfica é menor que o tamanho real. Então, uma escala reduzida, pessoal. Olha só, o nosso objeto aqui, ele está como 35 milímetros aqui a altura e 44 milímetros o comprimento. Essa peça é a original. Se fosse representá-la numa escala de redução de 1:2, percebam, pessoal, ela seria desenhada no papel, no projeto, aqui com 22 milímetros a proporção e aqui 17,5, tá? Então, olha só, o valor da cota não é alterado. O que é alterado é a proporção do objeto real, original. Então, aqui, real, esse objeto totaliza 44/35. Se fosse representar numa escala de redução, desenharia ele com 22 e 17,5, numa escala de 1:2. Então, reduzindo 2 vezes todas as proporções desse desenho. Então, se aqui está com 35, aqui vai ficar com 17,5. Se o comprimento que está com 44, dividido por 2, que está numa escala de 1:2, seria de 22. Então, percebam, o que vai mudar é a representação gráfica. A cota, a dimensão, não se altera. Então, não pode alterar a dimensão. Só vai reduzir a proporção gráfica do projeto, do desenho, no papel. E aqui a escala de ampliação. Então, a escala de ampliação é aquela em que o trabalho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça. Então, percebam aqui novamente. Estamos aqui com um objeto real, uma escala 1:1, escala natural.
onde aqui totaliza 13 milímetros o comprimento, num ângulo de 60 graus, e a altura está totalizando 7 milímetros. Se for se representar essa peça numa escala gráfica, ou no projeto real, nós devemos sempre colocar ESC de escala 5.1. Então, o objeto real é 13 e a altura 7. Só que ele está representado numa escala de 5 vezes mais o objeto real. Então, vai ser desenhado no papel, ou até mesmo transformar do software para a impressão, para plotter. Vai totalizar aqui, até esse ponto aqui, 65 milímetros. E esse ponto aqui, a altura, com 35 milímetros. Então, aumenta 5 vezes mais a proporção real, que é 1. Então, a escala natural 1 para 1, então, seria muito pequeno você representar esse objeto numa folha para o cara fabricar esse determinado componente. Então, faz uma escala de ampliação. Mas o que vocês têm que perceber, pessoal, é que a cota não se altera, só tem a informação que está representada numa escala de ampliação. Então, ó, percebam que a mesma cota aqui é 13 e 13 do objeto real. Aqui é 7 e 7 do objeto real. Só está representado numa escala de ampliação. Foi ampliado 5 vezes mais a proporção real do objeto. Pessoal, um minuto, por favor, só vou pegar uma água. Não esqueci de trazer a água aí. Olá, tudo bem? Valeu. Vocês têm bebido bastante água, galera? Só para matar os vermes de dentro, senhor. Bastante álcool? Cara, eu me esqueço de beber água, meu. Agora que eu tava conversando bastante aqui com vocês, daí começa a secar ali as cordas vocais, daí tem que lubrificar as bichonas. Mas senão eu ia ficar a noite toda sem tomar água. Só porque eu tô conversando aqui, eu tenho que... me fez o organismo lembrar que eu preciso beber água, mas senão eu não tomo água, cara. Isso é uma falha nossa, né? O ideal é tomar 2 litros de água por dia, diariamente, né? É que tomo, sim. Escala gráfica, meus caros. Então, a escala gráfica é uma linha dividida ou uma régua graduada que serve para determinar sem cálculos imediatamente e indiretamente a distância natural, conhecendo a distância gráfica ou vice-versa. Assim, um desenho está em escala de 1 para 50, podemos ler diretamente todas as suas medidas, sem cálculos, apenas medindo o desenho com uma escala gráfica. Então, se tivéssemos um projeto elétrico lá, nós queremos saber qual que é o comprimento de um determinado ambiente, com a escala se posicionando em cima do objeto, digamos, representado no papel, se consegue determinar ali que é 2,5 metros, 5 metros, 7 metros, dependendo da escala que você estará utilizando. Então, existem escalas gráficas em plástico, né, também conhecido como escalímetros, que possuem em uma só peça 6 escalas diferentes, graças à sua forma triangular, conforme esse exemplo, pessoal. Então, percebam, aqui nesse escalímetro, ele é apenas 1. Tem 3 aqui, mas ele é 1. Na linha em vermelha, ali, são 2 escalas, vocês conseguem perceber? Então, tem 2 escalas ali, uma na parte superior e uma na parte inferior.
E na linha verde também tem mais duas escalas, uma na parte superior, outra escala na parte inferior. E ali na linha pintada em amarelo também tem duas escalas, uma na parte superior e uma na parte inferior. Então você vira, altera esses escalímetros para você coletar uma dimensão, digamos, de um projeto. Então tem escalas de 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Então percebam que são escalas todas de redução, tá? E aqui nós temos um esboço de algumas partes desse escalímetro. Então percebam, nessa escala de 1 para 100, a escala de 1 para 100, cada tracinho aqui do escalímetro equivale a 10 centímetros. Então, 5 tracinhos com 10 centímetros, nós vamos ter 50 centímetros, ou meio metro. 10 tracinhos é 1 metro. Então, se posicionar esse escalímetro aqui sobre uma superfície impressa e totalizar aqui no 2 o comprimento de um determinado local lá do projeto, você vai saber que aquele local ali totaliza 2 metros. Então, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Na escala de 1 para 50, também, olha, cada traço equivale a 5 centímetros. Então, 2 traços, 10 centímetros. 3 traços, 15 centímetros. Logo, 10 traços aqui, nós vamos ter meio metro. E 20 traços, nós vamos ter 1 metro. Tá? Então, você pode coletar tanto na escala de 1 para 50 e 1 para 100, né? Tudo vai depender, você vai posicionar, virar esse escalímetro e ver em qual escala que está representado um determinado projeto. E aqui é uma escala de 1 para 20. Então, cada tracinho equivale a 2 centímetros. Então, varia de 2, 4, 6, 8, 10 centímetros, ou 0,1 metro. Então, 10, 20, 30, 40, 50, meio metro. Então, 50 divisões vai totalizar meio metro. 60, 70, 80, 90, 100. 100 divisões, nós vamos ter, digamos, 1 metro. Então, 100 centímetros. Opa! 5, 10, 15, 20, 25. 50 divisões, nós vamos ter 1 metro. Tá? Então, aqui totaliza as 25 divisões. Então, 5, 10, 15, 20, 25. Cada tracinho equivale a 2 centímetros. Então, aqui nós vamos ter meio metro. E 50 traços vai totalizar 1 metro. Então, meio 1 metro, 1 metro. Então, tá aí, pessoal. As escalas. Bem tranquila essa parte. São 3 escalas usuais. A escala natural ou a escala real, que é as dimensões do objeto permanecem tanto fisicamente no objeto quanto no projeto impresso, no desenho propriamente dito. A escala de redução, então o objeto real tem uma dimensão X, ele vai ser reduzido de acordo com a sua proporção de redução. Então, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes a redução do objeto real. E a escala de ampliação, nós temos um objeto real, onde vai ser representado de forma gráfica, no papel, ele aumentando sua proporção. Então, aumentando 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes a sua proporção do objeto real. Então, nós ampliamos no papel. O objeto não vai ser alterado, ele tem a dimensão X, a específica dele, só é ampliado no papel. E outro detalhe, pessoal, no papel não se altera a dimensão real. Só vai ser expressa que está numa escala de ampliação e que está numa escala de redução. Mas as proporções, as medidas de fabricação se mantêm no papel. Beleza, meus caros? Então, seguinte. Já vou orientar vocês aqui sobre uma atividade que eu vou cobrar de vocês hoje. Então, é isso aqui, ó, pessoal. Escalas. Então, já vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa atividade. Então, percebam. Determine e escreva as escalas correspondentes. Se aqui nós temos a dimensão da peça, vamos trabalhar com milímetros, pessoal. Acho que é mais fácil aí mas poderia ser em metros, centímetros, quilômetros, tá? Nós vamos trabalhar com milímetros. Então, a dimensão da peça é 40.
e a dimensão do desenho, 4, qual que seria a redução dessa escala? Então, está aqui, expresso 1 para 10. Aqui é um exemplo, esse exemplo A aqui já está definido, o exemplo A está pronto. Agora é o seguinte, pessoal, nessa linha de baixo, nós temos a dimensão da peça, que é 50, e nós temos a dimensão do desenho, que é 50. Logo, qual será a escala que será expressa? 1 para 1. 1 para 1, exatamente. Então, é uma escala natural. Então, vocês vão colocar... Deixa eu pegar aqui uma fonte maior. 1 para 1. Então, 1 para 1. Vocês vão fazer dessa forma. Deixa eu colocar até, acho que uns 14 milímetros aqui. Altura 13, deixa eu ver. Tem que ser 10 mesmo. 1 para 1. Show de bola. Então, vocês vão fazer dessa forma aqui. Agora é o seguinte, pessoal. Nós temos uma escala de 1 para 2. E a dimensão do desenho é 12. Então, qual que é a dimensão da peça? 24. Exatamente, olha só. Se foi representado numa escala de redução 1 para 2 e foi representado o desenho com 12 milímetros, logo a dimensão real do objeto é 24. Então, vocês vão escrever 24, vão salvar e vão encaminhar para mim. Beleza? Esse aqui, ó, o terceiro. Vou fazer mais um aqui com vocês. Eu tenho a dimensão da peça real. A dimensão da peça é 25. A dimensão do desenho é 125. Então, a peça é 25 milímetros, tem a proporção dessa peça. No desenho foi representado com 125 milímetros. Em que escala que está esse objeto? 5 para 1. 5 vezes. Então, aumentou 5 vezes mais o objeto real. Então, a escala natural. Então, 25 vezes 5, nós vamos ter aqui o 125. Então, uma escala de 5 para 1. Então, tem que fazer dessa forma. Colocar o 5 primeiro para 1. 5 vezes o valor real, que é 25 aqui. Então, 1 é objeto real. E foi ampliado 5 vezes o objeto real. Então, por isso, nós temos que ter essa informação de 125 milímetros, a dimensão do desenho. Beleza, pessoal? Então, as demais aqui é com vocês. Eu vou estar encaminhando ao término da aula. E vocês também vão ter um prazo até quinta-feira que vem, antes da aula do último encontro. Então, vocês fazem essa entrega. Então, tem um tempo bem interessante e bem adequado para vocês estarem finalizando esse conteúdo. Beleza? 8 aqui vamos, então, de supressão. Esse material eu já encaminhei lá no grupo do WhatsApp, pessoal. Então, vocês podem estar acompanhando por lá também. Supressão de vistas. Então, uma outra situação que se emprega no desenho técnico, que é a supressão de vistas. Mas isso aqui não é obrigatório, pessoal, a utilização. Tá como conteúdo que compõe a parte de leitura e interpretação de desenho, onde você pode estar reduzindo uma ou mais vistas. Você pode vai possibilitar você suprimir algumas informações. Então, ao invés de colocar, digamos, 3 vistas de um cubo, digamos, para as 3 vistas principais, digamos, frontal, lateral esquerda e superior, você consegue suprimir com uma vista, colocando as informações em apenas uma vista, ou no máximo 2 vistas, dispensando, suprimindo ou omitindo uma vista, a terceira vista. Então ficaria 1 ou 2 vistas e uma vocês iriam omitir. Então, em determinadas peças, a disposição adequada das cotas, além de informar sobre o tamanho, também permite deduzir as formas das partes cotadas. Então, isso significa que
Em certos casos, cotando a peça de maneira apropriada, podemos economizar a representação de uma ou até duas vistas sem qualquer prejuízo para a interpretação do desenho. Então, a representação do objeto com menos de 3 vistas, ela é conhecida como supressão de vistas, onde suprimir quer dizer eliminar, omitir e impedir que apareça uma ou mais vistas. Então, supressão de vistas iguais e semelhantes. Olha só, duas vistas são iguais quando têm as mesmas formas e as mesmas medidas. E quando tem apenas as formas iguais e medidas diferentes, são chamadas de semelhantes. Percebam aqui, pessoal, o objeto está em perspectiva isométrica, aqui em 3 dimensões, comprimento, largura e altura, onde totaliza a largura 40 milímetros, o comprimento 40 milímetros e a altura 60. Então, percebam, com essas informações eu poderia estar suprimindo esta vista aqui. Então, ela está numa escala de ESC 1:2, uma escala de redução. Então, aqui estaria com 30 milímetros, representando graficamente no papel, e aqui com 20. Está numa escala de redução, de 1:2. Então, a supressão de vistas, nós poderíamos estar eliminando essas informações. Então, não precisa eu ficar repetindo determinadas informações, porque olha só, na vista superior, eu sei que é um cubo, que é um quadrado, ó, 40 por 40. Essa altura aqui da vista lateral esquerda é a mesma, essa largura aqui é a mesma, então muitas vezes poderia estar eliminando essa terceira vista, a vista lateral esquerda. Então, como a vista frontal e a vista lateral esquerda são iguais, é possível suprimir uma delas. A vista frontal é sempre a vista principal da peça. Então, nesse caso, a vista escolhida para a supressão é a vista lateral esquerda. Então, poderia estar eliminando esta vista lateral esquerda, mantendo-se uma perspectiva, talvez, para informar como que é o formato real do objeto, da peça, ou da máquina, ou do equipamento, ou do conjunto. E aqui, quando uma peça única, aqui nós poderíamos estar eliminando essa terceira vista. Então, só mantendo essas duas informações, vista frontal e vista superior. Outro detalhe. Então, o desenho técnico abaixo representa um pino de seção retangular com 3 vistas. Percebam, nós temos base aqui desse pino com 32 por 30. O comprimento, altura total aqui é 28. A largura, 22 nesse determinado objeto. Olha só na lateral esquerda. Então, ele é um retângulo, não é um quadrado. Perceba, comprimento é 32, altura 30. E aqui essa largura do quadrado, desse pino quadrado aqui, é 22 e a altura 20. Tá? Então, nós podemos estar suprimindo dessa forma. Colocando as informações, ao invés de 3 vistas, conforme está expresso aqui, de 2 formatos. Olha só, uma suprimindo a vista superior, então essa aqui foi eliminada, e a outra eliminando a vista lateral esquerda. Então, percebam, essa vista aqui foi eliminada da representação. Então, percebam, pessoal. 22 por 20, eu tenho a informação da largura, daqui desse material sobressalente, que é isso aqui. Então, sei que essa altura aqui é 20 e a largura é 22. Aqui a base também, 32 por 30. Já tem essa informação. E tenho aqui essa informação que a altura desse rebaixo aqui ela é de 5 milímetros, pois dessa face até esse rebaixo é 23. Se o comprimento total é 28, a altura desse rebaixo aqui dessa base é 5 milímetros. E aqui também, olha só, nós temos a largura aqui 32, a altura 30 da base, 22 por 20 e aqui 28. Ó, aqui ficou pendente uma informação, né, pessoal? Aqui eu tenho 2 informações, então aqui deveria cotar os 5 milímetros aqui ou 23. Então, em desenho técnico aqui, se fosse escolhida essa supressão da vista lateral esquerda, essa vista aqui, vocês concordam comigo que está faltando uma informação, digamos, para fins de fabricação desse objeto?
Ó, foi dada a informação só de 28, que é o comprimento total, né? Então, pô, como é que eu vou saber qual que é a altura aqui desse ressalto? Aqui tem essa informação, que daqui até aqui é 23. Mas nesse conjunto aqui de vistas de frontal e superior, tá faltando uma dimensão. Mas aqui é só para fins de orientação à supressão de vista, a suprimir uma das vistas, das 3 vistas principais. Mas eu só estou colocando aqui essa informação que, se eu fosse fabricar esse objeto, estava pendente essa altura desse rebaixo, né? Então não foi dada a altura do rebaixo e nem esse comprimento dessa aresta até essa aresta aqui. Vamos lá. Então, supressão de vistas diferentes. Olha só, nós temos o nosso objeto aqui, em perspectiva isométrica, uma peça com um rebaixo, aqui com um furo. Então tem um furo passante. Como que eu sei que é um furo passante? Ao se deparar aqui com o objeto, eu vejo as linhas tracejadas informando que é uma aresta não visível. Então ela intercepta daqui dessa base até essa base aqui de baixo. Com essas linhas tracejadas, eu sei que é um furo passante. Então as 3 vistas principais, com as principais informações técnicas, nós podemos suprimir aqui agora nessas vistas de baixo. A vista superior foi suprimida, vocês concordam comigo? E a vista, aqui a vista lateral esquerda. Qual das vistas vocês acham mais interessante, digamos, para se fosse fazer a supressão de vistas? Qual seria a ideal para ser utilizada? Essas duas ou essas duas aqui? As duas da direita. As da direita, boa. Ó, percebo que tem a informação aqui do diâmetro, galera. Tem a informação do diâmetro que está cotando a vista, o furo central aqui de 10 milímetros. Só que eu já havia comentado com vocês que em desenho técnico não é adequado fazer a cotagem em aresta não visível. Então, para isso, utilizam os planos de corte, os cortes parciais, que é para manter, para deixar visível essas arestas. Então, aqui não seria adequado. E aqui está todas as informações. Ó. Sei que o comprimento total do objeto é 50. Esse rebaixo aqui tem um comprimento de 28. A altura é 12 milímetros e a largura é 22. Então, para mim saber qual que é essa distância aqui, eu pegaria 50 menos 28, ficaria 22, dividido por 2, 11 milímetros cada lado. Então, 50, que é o comprimento total, menos 28, nós teríamos 22. E aqui nós teríamos 11 milímetros cada lado. Então, 11 milímetros aqui e 11 milímetros aqui. Essa informação nós conseguiríamos também. Mas essa aí, as direitas, está mais adequado. Muito bom. Desenho técnico com vista única. Então, o número de vistas do desenho técnico depende das características da peça apresentada. Então, o desenhista sempre procura transmitir o maior número possível de informações sobre a peça usando o mínimo necessário de vistas. Assim, existem peças que podem ser representadas por meio de uma única vista, que é essa aqui. Olha só, aqui nós temos um objeto, uma situação aqui também que do autor onde que eu peguei essas informações, isso aqui não seria adequado, pessoal. Ó, cotar na face do desenho. Essa cota aqui teria que fazer o quê? Puxar aqui em cima. Então, deixar ela fora do desenho. Aqui está poluindo o desenho. Então, se fosse trabalhado esse objeto aqui, o projetista ou desenhista que estivesse desenhando, deixar aqui em cima do objeto a cota não é adequado. Então tinha que puxar aqui, arrastar aqui para cima essa cota. Falando que essa aresta até essa aresta que totaliza 48 milímetros, mas não poderia deixar aqui na frente, na face do desenho. Deveria puxar aqui em cima do 16. Então aqui as 3 vistas principais, frontal, lateral e superior. Então a vista frontal aqui é como se eu tivesse um sólido geométrico, desse um tombo, nós visualizaríamos essa superfície, os chanfros e essa superfície. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces na vista superior.
A linha tracejada aqui está informando que, olhando de cima, tem uma aresta, que seria esta aresta e esta aresta. Então, para representação gráfica, seria com linha tracejada. E a linha traço e ponto, informa que é uma peça simétrica, que a metade dela é igual a outra metade. Aqui, dando um tombo na vista. Olha só, pessoal, essa aresta aqui, ela não é visível, então permanece, como elas são da mesma altura, permanece a visível. Então não, é errado tracejar essa aresta aqui, então aqui está certo. E essa linha tracejada aqui representa esta aresta aqui, não visível. Então, dando um tombo na vista lateral esquerda, olhando nesse sentido aqui, tem que informar que aqui tem uma aresta não visível. Tem que informar essa linha tracejada. Então, comprimento 35, largura de 15, comprimento total de 60, largura do rasgo aqui 10 milímetros, altura do rasgo 15 milímetros. Aqui também eu não faria isso, eu puxaria aqui para o meio, não deixando em cima da peça essa cota. A altura aqui das extremidades 8 milímetros, a distância desse ângulo inicial com 48 milímetros e finaliza com um comprimento aqui de 16 milímetros a largura desse chanfro. Então, 48 por 16. Aqui realizamos uma omissão, uma supressão na vista lateral esquerda. Aqui, novamente, pessoal, esse 48 aqui está poluindo a peça. Deveria puxar aqui em cima essa informação. Então, essa cota viria aqui em cima do 16. E aqui também estava expresso, no nosso desenho aqui, a largura de 15 e a altura de 35, que estava representada aqui na vista lateral esquerda. Então, a altura de 35 e a largura de 15 representada na vista superior. E aqui seria todas as informações em uma única peça, pessoal. Então, olha só, aqui também, esse 48 me incomoda ver esse cara aqui. Puxaria aqui em cima do 16. Então, 48 por 16, altura de 35, a altura aqui do rasgo 15, largura do rasgo 10, comprimento total da peça 60, extremidades laterais com 8 milímetros e a espessura da peça. Então, foi escrito na peça ESP 15. Então, espessura 15. Então, perceberam? Então, foi para esse objeto aqui, é possível você fazer a supressão de vistas, mas vamos dizer que aqui não fica mais interessante você redistribuir todas as informações aqui dessa vista. Então, eu acho, no meu ponto de vista, quanto maior vistas para inserir as informações nos detalhes, eu acho melhor. Mas tem essa parte aí que é possível também fazer a supressão, inserir muitas cotas em uma única vista. Então, no meu ponto de vista, aqui acaba poluindo muitas vezes e pode dar uma dupla ambiguidade para o cara que está interpretando o desenho. Mas é tranquilo aqui, ó. Tem todas as informações. De largura, comprimento, altura. Só que foi escrito que esse objeto, que esse projeto deve ter uma espessura de 15 milímetros essa peça. Então, essa largura aqui é 15 milímetros. Por isso que eles escreveram na própria peça ESP.15, 15 milímetros. Beleza? Aqui nós temos também um outro desenho técnico com muitas informações. E também está colocando aqui que a espessura é 3 e os furos são passantes. Então, como não dá para saber se é passante ou não, por ser só uma vista, tem que ter essa informação. Então, a espessura dessa chapa, 3 milímetros. E os furos aqui são todos passantes. Então, furo com 6 milímetros, a furação. Tem as distâncias onde deverá ser inserido os furos e a altura de centro aqui, que é 7 milímetros. Então, dessa base até o centro de todos os furos é 7 milímetros. Beleza? Show de bola. Quanto aos símbolos, pessoal, indicativo de quadrado. Em desenhos técnicos, os símbolos dos quadrados é um quadrado, na verdade, né? Um quadrado, só que é representado no próprio desenho um X que intercepta um vértice até o outro vértice.
Ó, tem um vértice aqui e outro vértice aqui. Então, tem que fazer essa linha representando a espiga quadrada. Então, a nossa espiga quadrada aqui é de 20 por 20. Então, partiu de uma superfície cilíndrica, onde removeu, digamos, um determinado material aqui, esquadrejando ele. E aqui o indicativo de quadrado, onde é um quadrado de 20. Então, pode suprimir as vistas inserindo esse símbolo de quadrado. Então, se não tivesse esse símbolo de quadrado aqui, poderia ser uma chapa, poderia ser uma representação de um cilindro, muitas vezes. Só que aqui já tem o símbolo de quadrado. Se fosse cilíndrico, deveria ter o símbolo de diâmetro, né? Altura de 60, 40 por 40. Olha só. Então, quando for superfície cilíndrica, pessoal, esse sinalzinho aqui é o sinal de diâmetro. Então, o diâmetro da circunferência parte de uma face até outra face aqui. Então, o raio seria de uma face até o centro. Então, 17,5 seria o raio e o diâmetro é o dobro. Então, dessa aresta até o raio, 17,5. Com mais 17,5, nós vamos ter o diâmetro. E a representação de diâmetro é mais parecido com um zero com um sinal, um corte nele, digamos uns 75, 80 graus. Olha só, o corte parcial vai ser o assunto da aula que vem, mas foi aquela condição que eu falei para vocês. O que eles fizeram aqui, pessoal? O que esse autor, de onde eu coletei esse material, ele fez? Como eu já orientei que vocês que não é desejável, não é adequado inserir informações em arestas não visíveis, em linhas tracejadas, olha só, foi realizado um corte parcial, onde facilitou a inserção das informações. Então, olha só, aqui tem um furo cilíndrico de 30, a parte externa tem um cilindro de 44 milímetros. Esse furo aqui, ó, que intercepta totalmente aqui a peça, tem um furo cilíndrico central de 26 milímetros o diâmetro. Aqui o diâmetro também é 40 milímetros, que é o mesmo desse cara aqui, também é 40 milímetros. Aqui nós temos um comprimento total de 82 milímetros. Aqui nós temos um rebaixo de 14, que aqui também é o 14. Então, 54 com mais 14 vai dar 64, 68, com mais 14, 78, 79, 80, 81, 82, o comprimento total. Então, aqui foi realizado um corte parcial para inserção das informações de cotagem. E aqui, pessoal, qual que é o formato dessa superfície aqui, ó? Essa superfície aqui por onde eu estou passando o cursor do mouse. Qual que é o formato? É cilíndrico? É quadrado, né? Então tem um quadrado, a peça é um quadrado de 50 por 50, onde intercepta um furo cilíndrico interno de 26 milímetros, e nas extremidades desse quadrado tem dois cilindros de 40, sendo esse de 40 e esse aqui de 40. E a altura total desse objeto é 62. Então percebam, pessoal, é possível vocês, ou até mesmo quem tem esse conhecimento técnico, fazer essa interpretação. Então, olha só, aqui tem um furo cilíndrico de 30 milímetros numa profundidade de 20. Mas eu acho, repito, né? Eu transferir as informações de um objeto como esse aqui, eu distribuiria em mais vistas, tá? Então, daria um tombo na superior aqui, só para representar o furo cilíndrico, e também que a peça aqui é um quadrado. Então, você já ia perceber que é uma peça quadrada, tá? Então, aqui uma supressão de duas vistas. Olha aqui, a representação desse objeto em 3 dimensões aqui em duas vistas. Aqui com um corte parcial, representando que o furo aqui é quadrado, olha só, por isso tem um quadradinho 12, falando que o furo é quadrado. E esse furo aqui tem uma altura de, olha só, foi feita o corte parcial, onde tinha uma aresta não visível, se tornou visível. Então essa aresta aqui, essa linha em negrito,
Eu estou passando o cursor do mouse, totaliza uma profundidade do furo quadrado de 35 milímetros. Os furos aqui da lateral, olha só, tem um furo passante com um diâmetro de 6 milímetros. Aqui foi feito também um corte parcial para representar essa informação que estava não visível com linha tracejada. Então aqui foi realizado um corte parcial para inserir essas informações. Então 16 milímetros, um furo passante, 12 por 19. Então esse diâmetro maior aqui é 12 e esse maior ainda é 19. Então tornando uma peça cilíndrica cônica, né? E aqui também, percebam, que tem um diâmetro, não é um diâmetro, né? Mas é o sinal de quadrado de 18, onde fala que aqui é 18, 18, 18 e 18. E no centro é um quadrado com 12. Altura total, 40 milímetros. Altura desse rebaixo aqui, ó. Poderia cotar aqui também, pessoal, 16? Poderia, mas está representando a representação em duas vistas, então o ideal é distribuir o número de informações adequadamente nos dois desenhos, né? Não poluir apenas um lá enchendo informação e o outro colocar apenas o comprimento e a altura. Então aqui foi bem distribuído as informações, olha só. A altura desses rebaixos aqui, a altura do centro, a largura do objeto. Então foi distribuídas as informações adequadamente. Aqui a expressão de vistas em peças com vistas parciais, aqui também tem um corte, aqui sem corte, então 26 por 26, olha só, base x, ó, desse vértice até esse vértice, sei que é um quadrado. O diâmetro externo aqui, ó, diâmetro de 20. O quadrado aqui é de 10 por 10. Altura total 12. A altura desse rebaixo aqui é 4 milímetros e a altura desse rebaixo até essa face aqui 8 milímetros. E aqui foi feito um corte total, pessoal. Então, três possibilidades de informações para esse objeto. Essa informação e essa informação como um corte total. Então, olha, quadrado de 26, então sei, só que representou só meia peça. E aqui também, só meia peça em corte total. 8 e 12, internamente um furo quadrado de 10 e externamente um diâmetro de 20. Essa representação aqui em uma vista única seria um meio corte. Se vocês perceberem, a metade da esquerda é como é representado externamente e a metade para a direita como é representado internamente. Então é um meio corte, onde representa-se os objetos, os detalhes internos da peça, na metade da peça, e aqui a outra metade da peça, os detalhes externos da peça. Então, um quadrado de 10, diâmetro de 20. Altura de 12, altura desse rebaixo, 8 milímetros ou 4. E aqui embaixo também é um quadrado de 26. Se você se deparar apenas com esse objeto, sem essa perspectiva, vocês saberiam que é uma base de 26 por 26, tem um furo quadrado de 10, a parte externa aqui é um cilindro de 20 milímetros de diâmetro. E tem as alturas de 12 por 8. Aqui também um corte total. Aqui, diâmetro, pessoal. Ó, esse aqui é o sinal de diâmetro. Então, é superfície cilíndrica. Então, um diâmetro de 6 milímetros, um furo com 6 milímetros. Um diâmetro com 12 milímetros, que é esse rebaixo menor. E o diâmetro maior dessa bucha é 20 milímetros. E aqui está representado os comprimentos. 14 com mais 4 aqui. Poderia fazer uma cotagem em série, e aqui foi feita uma cotagem com face de referência. Então, 14 até aqui e 18 o comprimento total. Aqui a representação também em uma única vista. Então, olha, qual que é a espessura dessa chapa? 1 milímetro. O diâmetro dela, 40, ó. Não foi colocado, muitas vezes não foi necessário colocar o diâmetro, porque é visível que é um cilindro, né? Então, aqui a distância entre os centros, onde foram distribuídos os furos, 26 milímetros, 4 milímetros cada furo, distribuídos num ângulo de 60 graus. E o diâmetro, o furo do diâmetro central aqui, com 12 milímetros. Essas mesmas informações se representam aqui, pessoal. Então, ó, percebam, foi representado 1/4 da peça.
Então, informa que tem 6 furos de 4 milímetros distribuídos numa circunferência de 26 milímetros. O diâmetro central aqui é 12 milímetros e o diâmetro interno é 40 milímetros. E os Professor, furos estão distribuídos num ângulo de 60 graus. Fala? acaso vamos dizer que fosse um furo triangular, vamos dizer, era só pôr um triângulo ali na frente? O número? É, triangular teria que informar as informações do... Não, acho que teria que Não, eu fazer digo assim, base e qualquer altura. outra forma, né, que fosse o furo. Sim. Aqui tem as informações de diâmetro e quadrado. De triângulo, teria que pôr 2 informações, de base e altura. Então, não teria essa informação. Ou o ângulo do triângulo, né? Se estaria derivado em 45 graus esse triângulo. Então, nós precisamos de mais informações. Então, o quadrado e o cilindro é utilizado essas informações, esses símbolos, né? E o valor do quadrado e do cilindro, que é mais fácil. O de triângulo seria... Não tem essa informação aqui. Não vai ter um triângulo. Mas daí vai ter que inserir as informações do triângulo. A base do triângulo pode ser um triângulo equilátero, com todos os lados iguais, ou pode ser um isósceles com lados diferentes. Então, essa aí fica um pouco complicado. Não tem esse símbolo de triângulo, entendeu? O cilindro é tranquilo, é de uma aresta aqui até outra aresta. O quadrado que é base igual e altura igual. Digamos, base, tu tem uma informação e a altura é a mesma informação. Então, não posso pôr um retângulo também. Então, os símbolos técnicos nos desenhos é o diâmetro e o quadrado. Já para o triângulo, não tem um símbolo para informação de triângulo. Porque tem vários tipos de triângulo. O quadrado, não. O furo cilíndrico também não. É uma informação apenas. Entendeu? Ok ou não? Quem fez o questionamento que eu não consegui, não dá para mim ver? Ok. Ok. Beleza, então. Agora exercícios, pessoal. Olha só. Então, essa parte de supressão de vistas, eu também preparei um exercício bem legal para vocês, bem tranquilo, que é para vocês também fazer entrega. Eu sugiro vocês fazerem hoje, já iniciar, já finalizar, já tirar esse problema da frente de vocês. Mas vou deixar bem à vontade e deixar bem a critério de vocês o dia que vocês vão realizar. O prazo vai ser até quinta-feira que vem. Então, tentem me entregar até na quinta-feira que vem, que na sexta-feira, conforme eu comentei, antes da aula final, eu vou ter que participar do conselho ali para apresentar quem que fez as atividades, quem é que participou das aulas online para o Marcelo Ender, tá? Então, essa atividade, pessoal, também vou apresentar aqui para vocês como que eu vou solicitar. Ela é um pouquinho mais difícil que a da escala, mas é tranquilo. Então, deixa eu diminuir aqui a nossa tela para vocês visualizarem bem. Olha só, então, procure entre as projeções abaixo, nas vistas de elevação e de planta, então vista frontal, elevação e planta superior, que se relacionam entre si e anote os números correspondentes. Olha só, o 1, olha a peça, o 1 e o 15, vocês acham que é essa peça aqui? Essa informação aqui de elevação, que é a vista frontal, e a planta, que é a vista superior, vocês acham que elas se correlacionam? Pode ser. Olha só, o 1 aqui vista de frente, né, a vista frontal, e o 15 é a vista superior. Então, elas se correlacionam. Então, o 1 já está definido aqui, foi colocado o 15 como exemplo. O 2, pessoal, olha só, eu tenho a vista aqui frontal, eu tenho que ver qual que é a vista superior. Quais vistas superior aqui que
ela é compatível. Então, me ajudem aí. Eu estou olhando essa opção aqui. Vista frontal. Eu tenho que achar qual que é a vista superior desta vista aqui que vai se correlacionar. A 24, creio eu. Eu também acho que é a 24. É a mais adequada de todas essas vistas aqui, é a 24. Ó, essa 21 não é porque tem um ângulo, né? Então seria essa 5. 21 já está visível aqui, né? Parece que é 5. Mas a 2 não tem outra informação a não ser a 24. Então, o que vocês vão pôr aqui? No 2, vocês vão clicar aqui e colocar 24. Beleza? 3, vamos vir para a vista 3. Ó, já tem uma vista com uma aresta não visível. Então, percebam que tem uma linha tracejada aqui, angular, e outra angular aqui. Então, o 3, ela é compatível com a vista superior. Qual que vocês encontraram aí? Vamos ver se vocês conseguem captar. A 3, vista frontal. Eu tenho que encontrar a vista superior. 21? Opa, 21 não. Sete? Não. Olha o que eu vou orientar vocês. Até o 12 é vista frontal. Do 13 ao 24 é vista superior. Então, essa vista aqui eu tenho que escolher uma aqui de baixo. Então, aqui é a vista frontal, eu tenho que escolher a vista superior. Eu acho que é a 23, né? Não é? Não, 23 não. Tem duas informações que são muito semelhantes, pessoal. Mas eu já sei qual que é. Que eu já encontrei aqui nessa vista 6, que eu estava pensando que poderia ser, não é. Então, para a vista 3, ó, percebo que tem um rasgo chanfrado. Essa, ó, olhando de cima, como é que vai ficar representado? É essa 22. Então, tem esse rasgo aqui chanfrado. A 3 é com a 22. Eu estava pensando que poderia ser essa aqui também. Mas não é, porque essa aqui é outra que eu já identifiquei aqui em cima. Conseguiram captar que a 3 olhando de cima, ela teria esse formato aqui? É como se essas laterais aqui, olhando assim de cima, parece um campo de futebol. Mas é uma peça maciça com um rasgo chanfrado até lá embaixo. Ó, esse rasgo chanfrado até aqui embaixo. E aqui tem essa que vem até a extensão final. Como ele é chanfrado, tem que representar uma aresta não visível. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, pessoal. Mas a ideia é que se vocês conseguirem captar mentalmente como que ficaria a peça, aqui foi dada o objeto, né? Mas vocês, com essa superfície e com essa superfície aqui, vocês conseguiriam imaginar esse objeto sem estando ver ele aqui na figura. Então, esse que é o objetivo, assim, você vai conseguindo compreender o rebatimento dessas vistas. Então, a 3 seria a 22. Então, vocês vão colocar a vista 3 é a vista frontal e a vista 22 é a superior. Daí a 4, pessoal. Vocês vão ver aqui qual que é aqui é a 4 olhando de frente. Vocês vão ver qual que é da vista superior que, digamos, se coincide, né? Se corresponde com a vista 4. Então, vista frontal
E agora a vista superior. Vamos ver. 24? Não, 23? É isso aí. 4 tá mais para 23. 4 é 23. Não tem outro ali que é a 4 com a 23. Isso mesmo. Exatamente. A 4 é com a 23. Isso aí, né, pessoal? As outras, as demais, é com vocês. Esses vão imaginar mentalmente Professor, qual que é e tentar fazer essa entrega. Então, a 4 é a 23, certinho. Opa, é isso aí. Fala, alguém ia falar alguma coisa? o seguinte, eu ontem não consegui enviar aquelas atividades. Tava com problema no Word, no computador. Eu enviei agora, não tem problema. Não, sem problema. Sem problema, pessoal. Show de bola, obrigado. Não, tranquilo. O Clemente estava na aula, tá na aula aí, né, Clemente? Que aqui embaixo está aparecendo como convidado. Então hoje é o Antônio, que está fora da organização, o Bruno, Clemente, Fabiano, Gilberto, Vandrei e Vinícius. O que aconteceu com os demais aqui que não puderam participar, será? Elton, só para confirmar, o Gilberto, você recebeu esse exercício ontem, não? Sim. Uhum. Só o Beleza, Bruno. obrigado. Deixa eu ver ali, Bruno. Pessoal, quanto a esse exercício que vocês entenderam? Ficou claro? Essa parte aqui do 1 até o 12 é a vista frontal. E do 13 até o 24, vista superior. Você vai correlacionar a vista frontal com a superior. Qual que coincide as arestas, tá? Então, isso aqui é só para fins de aprendizado mesmo, vocês tentarem interpretar qual que é a face frontal e qual que é a face superior do objeto 3D. Então, aqui eu já vou entregar para vocês, vou salvar dessa forma, com esses exemplos já prontos. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para fazer, pessoal. Deixa eu ver. Olha aí, ó, Bruno. Deixa eu ver se... Ó, o Bruno agora chegou, Bruno. Você não tinha me encaminhado, não, cara. Ó, mas tá aqui. Que era golpe dele. Olha só. Não, tinha encaminhado sim, ó. Dia 29. É isso aí. Só que não... Que situação, cara. Por que não tá aparecendo? Até deu problema com o Matheus, né, Bruno? Exato, eu tive o mesmo problema com ele. Acho que talvez seja o meu Não, celular aqui ou algum computador. agora chegou. Tá certinho. E aqui quem é que me encaminhou também? O Antônio. Show de bola, Antônio. Meus amigos, então, essa aqui é uma atividade. Aqui também, bem tranquilo, pessoal. Ó, só para relacionar, digamos, a supressão dessas vistas. Então, nós temos a perspectiva isométrica e aqui uma vista, digamos, suprimida. Então, para essa atividade aqui, qual que é o número, será? É o 1, é o 2, é o 3? Qual que coincide com essa essa vista ortogonal? Qual que coincide com a perspectiva isométrica? 4, 5, 6. Qual? 3? O 3, olha só, esse aqui é o 3. Então, é isso que é o objetivo. Vocês analisando ela, olhando de frente aqui, o rebatimento dela no plano ortogonal, aqui é 3. Vou aumentar a fonte depois, daí. Aí, vocês vão colocar um 3. Fechou. Essa aqui, mais uma atividade bem tranquila, então vai ficar 3 para vocês resolverem em casa. Beleza, meus amigos? Então, dou por encerrada a aula de hoje, com a parte de foi vista escalas e expressão de vistas. E na aula que vem, que seria a nossa última aula, nós trabalharemos a parte de sistemas de cotagem, cortes e seções. E daí finalizamos o conteúdo de leitura e interpretação de desenho técnico. Galera, bom final de semana, se cuidem, até mais. Beleza, valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu, obrigado, professor. Valeu, galera. Valeu, um abraço.